Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um CorretorCast, um podcast da Rede Gaúcha de Imóveis, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil. E hoje estou aqui vou conversar, com meu amigo Beto da Active, e é uma figuraça do mercado imobiliário aí, poucos anos de mercado imobiliário. Bem-vindo, Beto, é um prazer enorme em ter você aqui hoje. Porra, Vini, o prazer é todo meu. Fiquei lisonjeado aí com o convite, muito feliz dessa reaproximação aí também com a rede, que já foi parte da minha vida profissional, né? Tá um privilégio estar aqui com vocês. Espero que seja bacana para quem está nos assistindo aqui e esteja conosco nesse momento. Com certeza, o Beto aí é muito conhecido. É difícil alguém que não conheça o Beto no mercado imobiliário do Rio Grande do Sul, né? É uma figuraça, né? E, Beto, esse podcast a gente sempre tenta trazer aqui o início da trajetória, um pouco do início da trajetória, para o corretor ver que às vezes ele não é só ele que está passando por certas situações, né? Como é que foi o início, da onde que surgiu essa ideia de entrar no mercado imobiliário, né? Vamos lá. Ninguém nasce querendo ser corretor. Poucos, tá bem. Eu tô torcendo para que esse quadro mude, tá? Eu acho que vai chegar um momento que as pessoas vão ter muito orgulho da sua profissão. E porque o corretor de imóveis ainda precisa passar por uma escala de qualificação, de profissionalização para chegar a ser reconhecido como uma figura, como uma profissão realmente muito importante, né? Depois a gente vai falar um pouco de dados, a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto. Mas bora lá. Entrei no mercado imobiliário, casualmente eu comprei meu primeiro imóvel em 1990. E quando eu comprei meu imóvel, na época eu tinha 2 locadoras e uma distribuidora de vídeo. E quando eu comprei meu primeiro imóvel, eu já tinha uma paixão pelo mercado imobiliário. Eu sou um apaixonado por vendas. Sou apaixonado por vendas e por comportamento, que obviamente a gente sabe que resulta em vendas, né? E quando eu comprei meu primeiro imóvel, eu pensei, cara, esse negócio é bom, né, velho? Porque diferente, eu tinha locador, eu alugava vídeo, então tenta imaginar quantos vídeos eu precisava alugar para fazer uma quantia razoável de dinheiro. Eu sempre gostei de venda, eu pensei, por que não conciliar e pegar um produto de muito valor agregado, que obviamente te traz resultados financeiros diferentes, mas também o próprio prazer do negócio, né? Comprei meu primeiro imóvel e aí pensei, vou fazer o curso de corretor. Fiz o curso de corretor e fiz bem lento, cara. Na época não era esses assim que a gente faz ali em 3 meses. Sim. Era praticamente 1 ano e pouco. Sim, quase presencial. 2 anos de curso. Até era meio escalonado. Tinha provas, apostilas, mas... E aí, em 92, eu tinha terminado o curso e eu tinha que fazer um estágio. Eu cresci, eu precisava fazer um estágio. E aí eu fui atrás de algumas imobiliárias, assim, pensei, vou olhar anúncio, tudo, fui atrás de umas imobiliárias. Fui, não gostei de nada das que eu fui, e aí liguei para a imobiliária que tinha me vendido, que casualmente foi o Vitor Capum, que vendeu o meu primeiro imóvel. Sim. Que me vendeu o primeiro imóvel, na época da Esquema. Acho que tu nem lembra qual era. Não. A Esquema era uma imobiliária muito forte na Bela Vista, tinha aproximadamente 30 corretores, dentre alguns muito conhecidos até hoje. José Carlos Santos, Nego Santos, Sim. trabalhava na Esquema, dentre vários outros, tá? E aí eu falei, vou lá conversar com eles. E na mesma hora o Cláudio Edson disse, vem trabalhar. Então eu entrei no mercado imobiliário pela Esquema em 92. E aí tem umas histórias engraçadas, assim. Porque quando eu entrei no mercado imobiliário, como quase todo mundo há 30 anos atrás, ninguém te dava uma loja para fazer plantão. Uhum. E aí eles me meteram, eu nunca esqueço, cara, num plantão na Felipe Neri, num edifício chamado Henri Matisse, um edifício comercial que estava em construção, e me colocaram numa mesinha de plástico ali, com 2 cadeiras, aquelas cadeirinhas de plástico de jardim, que era o que habitualmente se colocava em obra, e me colocaram ali naquele negócio ali, né, cara? E eu sempre fui um cara muito hiperativo, muito hiperativo. Fiquei o primeiro dia lá, e aí fiquei o dia inteiro só abrindo porta para o pessoal que trabalhava, para entrega. Cara, não atendi ninguém, primeiro dia, né? Li. Não tinha celular naquela época não, bacana. Não. Nem celular. O meu eu comprei em dezembro de 92, quando a Vivo começou aqui e ainda tinha franquia, pagava as pessoas que te ligavam. Era um horror o troço. E aí eu fiquei um dia inteiro lá, li um livro inteiro naquele dia e falei, caraca, eu tenho meus negócios, vou ficar aqui parado numa cadeira de plástico para não atender ninguém, para não aprender nada. Aí eu falei, tá bem, vamos dar mais uma oportunidade, né? Aí fui no dia seguinte, mais um dia inteiro, no mesmo condomínio, mais um dia inteiro ali sem fazer nada, absolutamente nada, só abrindo porta
para os funcionários da obra e para alguma entrega eventual. Aí eu pensei, cara, não quero essa porra para mim, não. Falei, tô largando fora desse trem aqui. Não me serve, eu vou enlouquecer, vou ficar aqui um mês. Falei, tô indo fora. Aí cheguei, decidi, naquele final do dia, saí do plantão, fui para a imobiliária e falei, Cláudio, vim aqui te agradecer a oportunidade, mas não vou ficar. Ele, mas o que houve, Beto? Falei, isso não é para mim. Eu falei, eu entrei na corretagem, eu quero aprender, eu quero atender gente, eu quero conhecer produto imobiliário, eu quero, sabe, me tornar um corretor de excelência, né? E se eu ficar preso, sentado com a bunda num plantão, sei lá quanto tempo, o que eu vou aprender com esse negócio? Talvez tenha algumas pessoas que ainda vão se resignar e ficar ali, mas eu falei, não me serve. Ele, não, mas eu não posso te botar no plantão. Tem quase 30 corretores na loja, todos conhecem profundamente o mercado imobiliário, eu não posso te colocar no plantão. Aí eu falei, tranquilo, eu te entendo. Aí ele, só se tu conhecesse. Tinham 770 imóveis, fichário, né, bacana? Quando eu entrei, não tinha computador, não, era fichário. Sim. Tinham 770 imóveis na esquema. E aí eu falei, aí ele disse, se tu conhecesse, eu falei, tá bom, eu conheço. Eu vou conhecer então. Pelo menos metade da carteira eu vou conhecer. E aí tu me coloca no plantão? Aí ele, se tu conhecer metade da carteira, vim aqui, eu te sabatinar, e tu realmente conhecer os produtos, eu te coloco no plantão. Eu juro por Deus que isso é verdade, tá? Eu conheci de 10 a 15 imóveis por dia. E não é assim de olhar fotinhos, cambal, não. É pegar fichário, ligar pro proprietário, dar um malho dizendo que eu precisava conhecer para poder oferecer o imóvel dele com mais clareza, com mais objetividade e também para ser mais assertivo. Ligava para todos os proprietários e fui conhecer. A minha meta era mínima de 10 imóveis dia, ou seja, em pouco mais de 30 dias eu conheci metade da carteira. E aí eu não sou burro, porque aí, claro que tem uma coisa assim, a esquema era na Bela Vista. 70%, 80% das operações, das transações imobiliárias eram feitas naquele bairro ali. Aí, óbvio, o que eu fiz? Peguei todo o fichário e comecei a olhar. Bom, Bela Vista e todas aquelas imediações ali, é aqui que eu vou, né? E aí, não deu outra. Quando eu falei pro Cláudio, cara, metade dessa carteira eu já conheço. E eu anotava tudo, que era muito imóvel todos os dias, então eu anotava tudo. Aí ele resolveu me sabatinar, cara, e ele se impressionou, porque eu tenho uma memória muito boa. Isso é uma dádiva, e que a gente exercita, obviamente, lendo e fazendo outras coisas, né? Mas aí ele começou a me sabatinar, e aí eu falando, ele perguntava, o que tem na Pedro Chaves Barcelo? Eu falei, tem o edifício Noblesse Residência, construção da Encol, 4 apartamentos por andar, 122 metros privativos, tem o segundo andar da Dona Fulana, o quarto andar para vender do seu Beltrano, esse tá X valor, esse tá aqui valor. Aí ele começou a me olhar assim, né? Aí ele começou a perguntar, qual é o Metropolitan Natal Fixad? Um por andar, 3 dormitórios com estar íntimo e gabinete, planta de 184 metros privativo e papapá. E comecei a falar. Aí ele, cara, como que tu conseguiu fazer isso? Eu falei, porque eu sou obstinado. Quando alguém me coloca algum desafio e eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer, eu faço. E realmente, eu sempre digo isso é legal para falar para quem está entrando no mercado imobiliário. É óbvio que dentro do mercado a gente tem que pensar cada vez mais necessário a gente desenvolver uma série de competências. Competências emocionais, competências técnicas, nos qualificarmos de uma forma efetiva para a entrega de um serviço de excelência para o outro lado. Mas o beabá desse negócio é conhecer produto imobiliário dentro de um nicho que você verdadeiramente queira se especializar, um nicho, um posicionamento. Eu fiz isso lá atrás, com 26 anos, completamente abobado, que nem eu brinco, né? E entendi que, se eu quisesse ser bom, eu tinha que entrar pela porta da frente e tinha que conhecer profundamente. E aí eu falo com muita tranquilidade. Eu entrei em agosto, tá? Entrei no meu primeiro plantão quase em final de setembro de 92. Tinham quase 30 corretores lá e caras muito bons. A esquema era a imobiliária que mais vendia na Bela Vista. Eu fui campeão de vendas todos os meses. Os 2 anos que eu estive lá, eu ganhei todos os torneios de venda. Eu fui campeão de vendas todos os meses. Todos os meses, Vini. Todos. Eu nunca perdi nada dali. E foi tão maluco, porque tinham corretores lá, depois que eu conheci tudo, que começavam a me perguntar, Beto, peguei um cliente aqui, o que eu mostro para ele? E eu dizia, mostra esse, que mais ou menos conversam, estão dentro do que o teu cliente procura. Então, eu sempre falo, cara, a oportunidade está aí para todo mundo. Tem gente que paga o preço. Infelizmente, tem outros que não estão dispostos a pagar o preço. Porque pagar o preço requer muita atitude, coragem,
constância, consistência e desenvolvimento. As coisas caminham junto. Né? Não adianta, eu brinco, eu falo do surf da vida, né? Não sei se eu já contei isso pra ti, acho que não te contei. Mas o surf da vida, eu vejo isso, né? A nossa vida é como surfar. Como surfar. Para que a gente surfe, a gente tem que remar com os 2 braços. Entendendo que na nossa vida, um braço é o teu braço do aprendizado. É o teu braço do desenvolvimento. De entender que tu sempre vai poder melhorar. Dia após dia. Pouquinho por pouquinho. E o outro braço é da atitude. Porque eu digo, se você aprender e não aplicar, você não chega a lugar nenhum. Aprendizado sem aplicação é entretenimento. Tem gente, infelizmente, que acha que sabe tudo. E está sempre remando com um braço só. Anda em círculo. E não chega a lugar nenhum. Tem outras pessoas que são aquelas que nunca acham que estão preparadas, que estão sempre estudando, e todo mundo conhece, a gente conhece, né? Na família, algum amigo a gente tem. Aquelas pessoas que estão sempre estudando e nunca tá pronta para fazer porra nenhuma, sabe? Eu tô sempre querendo aprender, desenvolver, mas não faz porra nenhuma. Quer dizer, não, como que tu vai usar o que tu aprendeu? E até porque existe um ciclo, né? Para a gente ter excelência, a gente tem que passar pelo ciclo da excelência, que é exatamente a prática. Não adianta nada você aprender e não praticar. Então, o grande segredo da vida, aprende e aplica. Aprende e aplica. Quando você entender isso, você vai entrar no mar. E aí, é como surfar. A gente vai começar com uma certa insegurança. A gente vai surfar umas marolinhas, vamos surfar umas ondas menores, e tu vai ganhando coragem, ganhando experiência, sabendo fazer as manobras mais efetivas. E aí, o que vai acontecer? Daqui a pouco tu está surfando onda grande. Daqui a pouco tu está batendo. Daqui a pouco tu está fazendo um monte de coisa que você só vai conseguir praticando. Muito bom, muito bom. Isso, e sabe que eu comecei na Bela Vista também, né? Eu comecei ali na Noblesse também, em 2006. Eu abri a Noblesse em 95, né? Eu abri a Noblesse. Fui eu que fundei a Noblesse numa sala que eu tinha na Xavier Ferreira. Xavier Ferreira, esquina 24 de outubro. Era eu, o Vitor e o Cristiano. A sala, inclusive, a sala que eu montei, que nós montamos a Noblesse, era uma distribuidora de vídeo que eu tinha. Essa sala, que era da Liane Xavier e do Cláudio Xavier. Sim. Casualmente, que o Cláudio Xavier era sócio foi sócio, uma época, do Luiz Fernando Vilar, pai da Manu, que a gente estava falando agora há pouco. E eu me identifico com a tua história aí, que no início lá, quando eu iniciei, o pessoal pediu, o meu gerente era o Roger, né? Tu conhece também, a figuraça, né? Óbvio. E aí, quando eu iniciei lá também, tinha a questão do fichário, tinha que conhecer 50 imóveis, não era... Mas 2006 já tinha internet, né? Já tinha internet, já tinha internet. Tu tinha ainda as fichas, mas tu já tinha os acessos de fotos. Cara, quando eu entrei, a maioria dos imóveis não tinha foto. Era ficháriozinho de papel mesmo, e a maioria dos imóveis não tinha foto. Não tinha foto. Algum ou outro tinha algumas fotinhos ali, mas a maioria não tinha foto, não. E vendia. Vendia. Aí também a gente tem que estar muito atento, né? Porque é isso que eu falo. Para você, de alguma forma, ter uma carreira mais sólida e mais perpétua, não vamos usar o termo perpétua, mais longa, você tem que estar o tempo todo ressignificando, né? Diferente de 30 anos atrás, há 30 anos atrás, assim como no mercado imobiliário ou outros mercados, o profissional detinha a informação. Essa é a verdade. Um cliente, na realidade, qual era o acesso que ele tinha? 3 linhas de classificados da 0 hora que dizia assim, AP, 3D, SUI, SL Star, SJ, sala de jantar, GAB e 132M quadrado. Isso era a informação que o cliente tinha. O cliente dependia de um profissional que conhecesse o produto, que desse mais informações para ele e que acompanhasse ele numa visita. O que aconteceu? Não só no mercado imobiliário. Existiu uma globalização de informação. Hoje, se a gente não... O corretor que não presta atenção, o cliente sabe mais que ele. Exatamente. Porque o cliente é nichado. Eu sempre defendo muito a história do nicho, posicionamento, marketing, branding e relacionamento. Mas vamos lá. O cliente é nichado. Se eu sou um cliente que estou querendo comprar um imóvel, eu estou procurando um apartamento, obviamente dentro de uma condição financeira pré-estabelecida minha, estou procurando um apartamento de 2 dormitórios, eu tenho um filho pequeno, então estou dando preferência para um prédio que tem uma infraestrutura condominial para atender essa demanda para o meu filho, numa determinada região que a logística para mim e para minha esposa seja melhor pelo meu trabalho, pela minha
normalmente, para minha logística mesmo, né? Escola do meu filho, todas aquelas coisas que normalmente são as atribuições que fazem as pessoas decidir a compra do imóvel. Então, esse cara, na realidade, ele vai para o mercado, ele olha lá no Zap, no Viva Real, ou em qualquer outro portal, na RGI, ou qualquer outra empresa que seja, ele está lá olhando, ele está buscando 2 dormitórios, 500 a 600 mil reais, que é a grana dele, nos bairros XYZ, com áreas condominiais, metragens entre 60 a 80 metros quadrados. Quer dizer, esse cara é nichado. Aí esse cara, além de, obviamente, toda uma pesquisa, porque a gente trabalha muito com dados, né? Eu não sei se... Né, hoje em dia, cada vez é mais necessário a gente ter dados. Um comprador no mercado secundário, ele visita em torno de 32 imóveis, em média, para tomar uma decisão de compra. Eu digo, a maior parte dos corretores, num determinado nicho, num posicionamento, não conhece 30 imóveis. Ou seja, o cliente dele conhece mais que ele. É mais ou menos como tu for no médico e tu achar que tu sabe mais que o médico. Sabe? Tu sentar na frente do teu médico e dizer assim, olha, doutor, eu tô com dor de cabeça, me receita aí o medicamento XYZ, eu só vim aqui para fazer a receita. Ou a gente contratar um arquiteto e perceber que a gente tem mais noção de design, de distribuição do que ele. É muito complicado isso. E aí eu falo, no mercado imobiliário, infelizmente, ainda existem muitos corretores que acreditam que a função de um corretor é pegar um lead, sair mostrando que nem uma barata tonta, produtos que ele nunca pisou na vida. Ele não sequer conhece os produtos. Aí, muitas vezes, como ele quer atender cliente meio desesperado, assim, tipo, qualquer valor, qualquer nicho, qualquer posicionamento, querendo abraçar o mundo inteiro, ele pega esse cliente, mostra esse imóvel. Vamos pegar uma diferença, assim, pra gente, até como exemplo, né? Eu sou corretor e tu também. Eu não conheço nada de produto de 3 dormitórios de 150 metros na Bela Vista. Eu não conheço nada. Peguei um cliente. Eu fui lá e mostrei um apartamento de 150 metros quadrados na Bela Vista. Mostrei um Liberty. 155 metros quadrados, 3 suítes. Mostrei um Liberty. E só conheço aquilo. Nunca conheci outro. Se me perguntarem o que mais que tu tem de 155 metros quadrados, ou mais ou menos uma metragem de 140, 170 na Bela Vista, com 3 suítes, 3 vagas de garagem, área condominial... Não sei nada. Aí esse mesmo cliente cai na tua mão. E tu conhece todos os produtos que tem. Todos que concorrem com o Liberty. Tu sabe que tem um Splendor, tu sabe que tem um Lively, tu sabe que tem um Mirador. Cara, tu sabe vários. Vários. Assim, de cabeça, de bate-pronto. Sabe? E tá ali. Sem entrar no sistema. Sem entrar no sistema. Na cabeça. E tá ali falando com o cliente. Olha... nesse valor que tu está procurando, tem outras opções. Se você procura andar alto, as opções são menos, que são esse aqui, esse aqui, esse aqui. Se você procura andar baixo, se você, para ti, é muito importante a posição solar, esse aqui tem uma posição solar inferior a esse aqui que a gente está olhando. Quer dizer, você tem um norte, inclusive, para convencer uma pessoa o quanto você é útil para ela, porque você não está perdendo o tempo dela. Como cliente, como comprador, no caso, quantas vezes um comprador... E isso eu já ouvi várias vezes reclamando, que ele pega um corretor que mostra 20 imóveis e que 15 não tinha nada a ver com o que ele procurava, por qualquer característica que seja. Qual é a relevância que ele vai olhar nesse profissional? Porque o profissional verdadeiramente não atendeu ele bem. Mostrou. Mas e daí? Fez ele perder tempo olhando um imóvel que não tem absolutamente nada a ver com o que ele verdadeiramente busca e quer. Exatamente. Por isso que eu falo, a especialização no mercado imobiliário, ela é fundamental. E o dia que os corretores começarem a entender isso, que não adianta querer abraçar o mundo, escolhe um determinado nicho, um determinado posicionamento e se torna verdadeiramente, eu falo muita linguagem adulta, tá? Então, quem não gosta dá uma desconsiderada aí. Mas é verdade, eu não falo palavrão, eu uso linguagem adulta. Mas eu digo, o corretor, ele tem que ser uma peça importante para o cara. Não adianta ele achar que ele é pica e ele não fizer nada de relevante para o cara que está atendendo ele. Porque, vamos lá, todo mundo, no fundo, e eu digo isso, que as pessoas não entendem e falam, o mercado imobiliário, por exemplo, todo mundo fala da representação, né, que eu digo da gestão de ativos imobiliários, que é uma coisa difícil. A exclusividade em si, que é uma coisa difícil. Vamos pensar junto. Todo mundo quer um agente exclusivo. Todo mundo quer. Pergunta para uma mulher se ela vai em qualquer salão de beleza, se ela vai em qualquer cabeleireiro. Ela normalmente escolhe um. Ela escolhe um e vai sempre ali. Por quê? Porque ela confia, ela sabe que o resultado vai ser muito próximo do que ela deseja.
Não existe, né? É artesanal, mas muito próximo do que ela deseja, ela confia naquele profissional. Existe, obviamente, um nível de interação, porque existe isso também, de conversar, de se sentir bem junto com aquela pessoa. A mesma coisa, tu tem carro, eu brinco. Tu tem carro, faz seguro? Sim. Tu faz com qualquer um? Sempre com o mesmo corretor. Sempre com o mesmo corretor. Agora, vamos pensar junto, que nem eu digo. Uma mulher quer sempre o mesmo cabeleireiro para cuidar do cabelo dela. Qual é o valor de um cabelo? É um valor intrínseco. Mas se a gente pensar monetariamente, tem um valor, representatividade muito baixa. Uhum. O teu carro, por melhor que ele seja, vamos pegar aí uma média, teu carro vale R$200 mil. Teu seguro é em torno de 4%, ou seja, teu seguro é em torno de R$8 mil. Se você estiver dentro das estatísticas no Brasil, você nos últimos 5 anos não usou. Usou teu seguro nos últimos 5 anos? Eu uso bastante. Tu usa bastante? Tu é fora das estatísticas. 70% das pessoas não usam o seu seguro em 5 anos. Não usam. É muito espaçado e muito esporádico isso. 70%. Ou seja, tem os 30%, tu tá nos 30%, que dão 30. prejuízo para a seguradora e que vão perdendo bônus. Teu seguro deve estar caro. O meu é caro. Então eu digo, mas a média é 70% não usa. Então vamos entender de novo. Uma pessoa tem um carro de 200 mil, nós estamos falando de um seguro de 4%, nós estamos falando aproximadamente de R$8 mil anual. Você quer um cara comprometido, responsável, que você confie para cuidar do seguro do teu carro, que se você estivesse dentro da estatística, em 5 anos você sequer usaria aquele seguro. É só para ter segurança, de saber que se acontecer alguma coisa, tá ali. Quando tu vai vender teu imóvel ou comprar, olha o tamanho do investimento que a gente está falando. Olha o tamanho. Você, no fundo, não queria ter alguém que você soubesse que estava 100% comprometido contigo, que verdadeiramente conhece o mercado, que vai solucionar teus problemas, vai economizar o teu tempo, porque tempo é o nosso principal ativo e tempo vale muito. Você não gostaria de ter um profissional que fosse o teu representante para vender teus imóveis, que fosse o teu representante para comprar teus imóveis? Claro que gostaria. Todos gostariam. Agora, para isso existe um treinamento. Para isso, existe todo um processo e que você tem que trabalhar muito nesse sentido para construir essa relação de você ter um cliente que diga, cara, negócio imobiliário meu é com o Vini. É simples. Não interessa se eu vou vender, se eu vou comprar, confio no cara, é 100%, é correto. Não basta ser só correto hoje em dia, tá? É extremamente competente, é qualificado, sabe o que está fazendo, o que está falando. Tu não quer ter sempre o mesmo teu advogado? Se for um bom, se for um cara que cumpre efetivamente toda a tua demanda, você quer ter esse advogado Contador. sempre. Contador, seja o que for. A gente quer, no momento em que a gente encontra um profissional que nós atribuímos competências nele, que nós pensamos, esse cara é competente, esse cara realmente resolve o meu problema, que a gente entende, verifica e percebe competência. Existe um nível de comprometimento e engajamento muito forte. Esse cara está sempre buscando se desenvolver, porque quem acha que está pronto, está fudido. Essa é a verdade do mundo. Quem acha que está pronto, está ferrado. Está perdendo o terreno. A gente nunca está pronto. A gente tem que entender que a gente tem que estar em processo de aprendizado, de melhoria Kaizen. Processo de melhoria contínua. Sabe o que é Kaizen? Sim. Kaizen é o método dos japoneses, que é o que a gente fala de qualidade. A gente sempre atribui aos japoneses um processo, um princípio de qualidade máxima. Sabe o que eles fazem? Sabe qual é o processo? Sabe o que é Kaizen? Kaizen é o seguinte, faz, executa, mensura os resultados, ajusta e faz de novo. É o famoso ciclo da excelência que a gente diz. Para você pode ser um atleta, pode ser o melhor do mundo. Se você parar de treinar, você vai ficar para trás. Vai. Você tem que treinar todos os dias. Você tem que pagar o preço para ser um atleta de alta performance. Se você é um músico, por que os Rolling Stones fazem tanto sucesso? Me lembro que o Mário Sérgio Cortella falava isso. Sabe qual é a diferença entre a maioria dos músicos, artistas e dos Rolling Stones? Os caras têm 70 e poucos anos. Os caras tocam junto há quase 50 anos. A última turnê que eles fizeram, que eu acho que foi, talvez eu erre o ano, tá? Mas vamos supor que tenha sido 2016. Eu tô chutando, eu não me lembro agora o ano certo. Mas a última turnê que eles fizeram, que era uma turnê mundial, pô, os caras tocam junto há 50 anos, os caras é tudo septagenário. Sabe o que eles fizeram o primeiro semestre inteiro? O segundo semestre ia ser a turnê. Treinaram 8 horas por dia. Eles precisavam? Claro que precisavam. Se eles querem extrair, entregar o máximo,
No momento em que eles acharem que vão ficar 6 meses coçando o saco, os primeiros 6 meses do ano, para fazer uma turnê no segundo, e não se prepararem para aquilo, não treinarem, não executarem, talvez até não fazer novos arranjos, novas performances, seja o que for, se eles entenderem que o que eles faziam há 5, 10 anos, 20, 50 anos atrás era a mesma coisa e que eles não precisam evoluir em absolutamente nada, e aí, obviamente, a gente está falando aqui de aprendizado e treinamento, onde é que eles iam chegar? Eles são o que são porque eles entenderam que precisam estar sempre em processo de evolução. Isso é para qualquer carreira, velho. Eu sempre falo, qualquer que seja a tua carreira, no momento em que você não estiver mais aprendendo, você está dando passo para trás. É simples. Para mim, hoje em dia, isso é a coisa... Tá parado. Para mim, isso é a coisa mais simples. Não, tá andando para trás mesmo. É. Porque, olha quanta coisa mudou. A gente estava falando de mercado imobiliário. Tô há 30, né? Peguei época de fichário. Aí, porra, internet, velho. Vocês lembram quando é que surgiu um iPhone? iPhone foi um puta divisor de águas na tecnologia. Qual é o ano que surgiu o iPhone? Tu lembra? Não lembro. 2007, velho. 2007. Eu entrei em 92 no mercado imobiliário. 2007 começou o iPhone. Puta revolução, smartphone, quase tudo na tua mão. Agora, vamos mais. Redes sociais. Hoje, praticamente, acabou os jornais, né? Toda a mídia de quase todas as empresas, de quase todos os business, negócios. Onde estão as mídias? Nas redes sociais. Quando é que surgiram? 2009 o Facebook, 2011 o Instagram, 2013 ou 14 o WhatsApp. 13 ou 14. A gente está falando da maior ferramenta hoje de comunicação mundial. Maior ferramenta. Acabou, cara. As pessoas não se ligam mais, Não. as pessoas não fazem mais quase nenhum tipo de contato que não seja anteriormente feito no WhatsApp. Uhum. Estamos falando disso não tem 10 anos. 10 anos. Aí, você acha que não precisa aprender. Agora, porra, desde o começo do ano, alguns meses atrás, começou todas as ferramentas de inteligência artificial. Eu passei as últimas 2 semanas debruçado nesse negócio. Debruçado, tentando entender. E tô completamente impressionado com o bagulho. Quem não viu, vai atrás e vê. Né? Porque eu digo, cara, se a gente não estudar, se a gente não observar, se a gente não estiver com a mente aberta todos os dias para aprender, para perceber as coisas, a inteligência artificial vai acabar com um monte de gente. Vai acabar. Eu falo isso com a maior tranquilidade, vai acabar. Tem uma TED, eu me lembro quando eu comecei a ver negócio de inteligência artificial, tem uma TED da Michelle Schneider, profissional do futuro. É um TED de 18 minutos, que normalmente é o tempo dos TEDs, que está no YouTube. Eu sempre recomendo para que vocês assistam. Profissional do Futuro com a Michelle Schneider. Ela lá atrás, não me lembro qual é o ano, talvez 19, 18, não me lembro o ano, ela já falava na inteligência artificial e o que faria os corretores, algumas profissões terem mais longevidade. Muitas vão acabar mesmo, mas terem mais longevidade. Então é muito importante a gente estar o tempo todo em processo de atualização, de ressignificagem mesmo das coisas, para que a gente consiga ir se desenvolvendo e, inclusive, navegar dentro dos mares que começarem a se apresentar, né? Nem sempre o mar vai ser um marzinho calmo. Nós vamos pegar tempestade, vamos pegar onda gigante. Os mais resilientes, os mais preparados, certamente são os que vão navegar melhor em qualquer tipo de mar. E quanto mais rápido tu te adaptar às mudanças do mercado, mais rápido tu vai ter sucesso. É. Né? Mas entendendo que as mudanças hoje em dia, as mudanças estão tão violentas, tão rápidas, com a história da globalização, com a história da internet, com a história da inteligência artificial. O que se conseguiu, para te ter uma ideia, a gente estava brincando desse negócio de valores, né? Os negócios mais bilionários do mundo hoje são plataformas. E necessariamente elas não dão lucro, né? Uber não dá lucro até hoje. Uhum. Você sabe desses dados. Mas é um tremendo de um valor de negócio. Por quê? Porque tem gente, envolve pessoas, é disruptivo, solucionou o problema de muitas pessoas, criou outros para outros, normal, como qualquer coisa, mas foi um negócio que quebrou barreiras. Né? Eu brinco, o mercado imobiliário, se as pessoas não perceberam, teve um puta movimento depois do aplicativo móvel, depois do Uber. E vamos lá? O Uber veio em 2000 e... Eu tinha esse dado. Acho que chegou no Rio Grande do Sul em 2016 ou 2017, se não me falha a memória, ou talvez até depois. Acho que depois, Bom, mas vamos lá. Se eu pensasse no mercado imobiliário, na Bela Vista ou no Moinhos de Vento, um apartamento de 3 dormitórios com uma garagem era um mico.
Uhum. Ninguém queria. Ninguém comprava. As pessoas queriam comprar 3 dormitórios e normalmente já tinham 2, 3 carros na 2 garagem. ou 3 Tinha o horas. seu carro, tinha o carro da esposa, tinha o carro de alguns filhos já. Se não tivesse algum brinquedo ainda, eu digo brinquedo que eu digo, né? Um carro de trilha, uma Sim. moto, seja o que for. Eu digo, as pessoas já queriam 3 carros. E precisavam 3 garagens. E não compravam de uma garagem. E quando esse imóvel era vendido por um preço muito abaixo. Não era simplesmente o valor daquela garagem. Aí veio os aplicativos. Muitas famílias começaram a abdicar de um carro, aí o que tinha uma logística mais tranquila, assim, de perto e tudo, começou a usar Uber, porque é muito mais barato que você ter um carro, é só fazer conta para qualquer um. Começaram a usar Uber e pegaram um carro e transformaram, às vezes, num carro até melhor para ser o carro da família. Aqueles imóveis que tinham uma garagem, que era um mico, deixaram de ser mico da noite para o dia. E começaram a encostar na valorização do outro, porque o outro já não era mais tão importante. O cara já não queria mais as 3 garagens, ele não precisava mais disso. E foi muito rápido. E teve corretor que nem percebeu essa mudança. Uhum. Porque não estava atento, não enxergou, não entendeu, não ouviu, né? O seu cliente, no caso. Então, é um detalhe. Eu brinco, as mudanças são tão dramáticas. Eu tive locadora de vídeo, eu acabei de falar aqui no começo. Sim. Né? Eu tinha locadora de vídeo. Eu saí antes. Mas o que aconteceu com as locadoras de vídeo? A Blockbuster foi a 9ª maior empresa do mundo, com aproximadamente 100 mil funcionários. Essa era a história da Blockbuster, a 9ª maior empresa do mundo. Kodak era maior do mundo, com 350 mil funcionários, também é uma história parecida. Mas vamos lá. A Blockbuster, você sabe como é que nasceu a Netflix? Tu conhece essa história? Não. Essa história é do cacete. Netflix começou o seguinte, ó. Um carinha, o Vini da vida, foi lá e alugou, se não me engano foi a Apollo 13. Alugou a Apollo 13 e esqueceu em casa. Sabe aquela coisa normal que a gente fazia nas locadoras? Sim. Alugava merda, esquecia, ficava às vezes nem 15 dias na tua casa e tu pagava 15 dias, era pé da cara, né? E era, todo mundo fazia. E nem assistia. Às vezes o filme. Bom, resumindo, esse cara esqueceu o filme. E ficou tipo, sei lá, 20 dias, 30 dias com o filme esquecido dentro da casa dele. E foi lá entregar o filme na Blockbuster, pagou as 15, 20 diárias, sei lá, 30, não sei quantas, ficou puto. Ele disse, caramba, meu, por que vocês não me ligaram? Por que não avisaram? Seja o que for. Resumo da ópera. Esse cara saiu da Blockbuster e falou, vou montar uma locadora de vídeo. E o diferencial vai ser o seguinte, eu vou recolher os filmes da casa dos meus clientes depois que eles assistirem. Vou avisar e vou recolher. Já era disruptivo? Era uma solução? Era. Muitas pessoas tinham aquelas dores. Ele começou a crescer. Porque esse cara via as coisas, estava atento, era curioso, observava, estudava, aprendia, né? Aí esse cara começou a perceber que ele só prestava um serviço de levar e buscar um filme. Mas já começou a fazer a diferença na vida dos clientes. Mas aí ele começou a perceber que ele nem precisava mais levar o filme. Ele podia arquivar em streaming e alugar o filme em streaming para os clientes. Aí nasceu a Netflix. Teve um investimento ali, acho que foi 30 milhões de dólares de investidores anjos, e aí nasceu a Netflix. Quando a Netflix teve um investimento, e ele começou a perceber, os investidores também, o tamanho do negócio e aonde chegaria, sabe qual foi a primeira pessoa que foi ofertada à Netflix? Para a Blockbuster, por 120 milhões de dólares. A Blockbuster valia mais de 10 bilhões de dólares. E sabe o que os caras da Blockbuster disseram? Não, esse negócio não é bom, esse negócio... 2 anos depois eles quebraram, fecharam as portas e a Netflix dominou. 2 anos. Eles podiam ter comprado, ter crescido e seriam os donos da Netflix. Mas a Kodak fez um negócio meio parecido, né? Não sei se tu sabe a história da Kodak. A Kodak é mais louca aí no negócio. A Kodak foi uma das criadoras da câmera digital. Uma das criadoras. Sim. Só que ela pensou assim, nós vamos matar a galinha dos ovos de ouro, porque aonde que a Kodak ganhava rios de dinheiro? Aonde que ela tinha se transformado na potência que era? Na venda de filme. Cartucho, lembra dos cartuchinhos que a gente botava na máquina? Filme. Ali que eles ganhavam muito dinheiro. Aí eles pensaram, isso aqui vai matar o nosso negócio. Vamos vender essa porra aqui, vamos vender essa patente aqui e deixar os outros venderem câmera digital. A gente fica quieto aqui. Aí, todo mundo começou a fazer câmera digital. Daí, todo mundo parou de comprar filme. Aí a receita da Kodak foi indo pro saco, indo pro saco, e ela quebrou.
E isso acontece, cara, a gente está falando de grandes empresas aqui, mas isso acontece no dia a dia do corretor. A pessoa que não entender que ela tem que estar o tempo todo em processo de aprendizado, em processo de observação e curiosidade para tudo que acontece, tem uma coisa que eu aprendi agora, uns dias atrás, eu nem sabia, não sabia mesmo. Porque eu sempre falo, tá, entre ser um especialista e ser um generalista, ser um especialista é mais importante no sentido, principalmente profissionalmente falando, em termos de resultado, né? Você cresce mais rápido. Mas, hoje, sabe qual é a terminologia que os grandes experts falam que é a melhor de todas? Você ser um nexialista. Nexialista tem a ver com nexo. É quando você percebe que tudo que a gente aprende, não só no nosso mercado, conversa. O nexialismo tem muito essa história do compartilhamento, da colaboração, da troca de ideia, da gente perceber que é o mesmo do marketing digital. Pô, o que marketing digital tem a ver com o mercado imobiliário? Tudo. Tudo a ver. Marketing digital hoje tem a ver com todos os mercados. Uhum. Mas é isso. O nexialista é exatamente isso. É o cara que está sempre disposto a aprender e entender todas as grandes mudanças e mesmo as pequenas mudanças dentro da especialidade dele, aonde que vai interferir. Sabe? É praticamente um cara que está prevendo as coisas. O cara deu um exemplo que eu achei bárbaro, que ele fala assim, ó, o generalista disse assim, precisamos ter um carro. Na época que não existia carro. Isso foi um generalista que disse, mas não fez porra nenhuma para ter o carro. Aí veio o Henry Ford e fez uma fábrica de carro. Todos os carros iguais, todos os carros pretos, com preço razoavelmente barato na época para atingir demanda e para ter exponencialidade. Um especialista. Quem ganhou dinheiro depois? Os nexialistas. Os caras que pensaram lá atrás. Bom, agora tem carro. Vai ter trânsito. Vai ter problema de sinal. Vai ter problema de estacionamento. Entende o que a gente está falando? Quer dizer, o cara veio da base aqui, sim, o generalista não resolveu nada, o especialista, e o nexialista, ele está correndo na frente. Ele já foi lá na frente ver tudo que ele podia, entre aspas, perceber, agregar, fazer para servir melhor dentro, obviamente, de um nicho, se ele trabalhava dentro daquele nicho, né? Mas é isso. Show de bola. Beto, e aí depois depois dessa trajetória toda aí, tu abriu a tua própria imobiliária e hoje tá com treinamento. Eu abri imobiliária em 95, abri a Noblesse, em 97 abri a Tive. A Noblesse, a constituição da Noblesse era eu, o Vitor e o Cristiano, né? O Cristiano da UAN, o Vitor Capum e eu. Abrimos a Noblesse se não me falha a memória, em setembro de 95, cara. Acho que foi setembro de 95. Uhum. Aí, em fevereiro de 97, aí desmanchamos aquela sociedade inicial. Eu e o Vitor abrimos a Ative em fevereiro de 97. E em fevereiro de 2001, o Vitor saiu, que ele aí foi trabalhar na Melnick, não quis mais participar como empreendedor dentro do mercado imobiliário. E 2001 até 2018, eu fiquei sozinho na Ative. Aí em 2018 montei a Browork, que era uma plataforma colaborativa, junto com o Guilherme e com o Vitor. Uhum. Guilherme e o Cabeda, né? Da Sim. Sim. E o Vitor. Mas plataforma colaborativa, pior é que eu estudava, pesquisava, sabia tudo das plataformas, quase todas, Airbnb, Uber, várias histórias eu posso te contando. Mas eu sabia tudo, porque eu estudei muito esse mercado, muito. E claro que a gente comete erros. E talvez o grande erro, ou o maior erro, foi entender que a Browork, por ser uma plataforma, ela demandaria muito tempo para começar a ter receita e ela ganharia exponencialidade, mas demandaria muito investimento. E, na realidade, nenhum dos três verdadeiramente tinha fôlego para isso. Uhum. Fôlego financeiro, né? Porque é diferente. Tu pega esses grandes cases de plataformas, todos tiveram muitos investimentos. Muito aporte. Muito. Todas elas. Se pegar a história... Eu me lembro que na época que eu fiz o coworking, que eu era apaixonado por todo esse macro negócio, né? A Tive virou um coworking uma época. Eu tive ali a Cabify, eu tive a Rappi, eu aprendi muito com esses caras. A Rappi e a Cabify entraram no Rio Grande do Sul dentro do meu coworking. Uhum. Então, cara, é um aprendizado incrível que tu tem ali. É uma puta de uma abertura na tua mente para tu perceber todos esses movimentos, né? Mas ali eu já também percebia e falhei, porque no momento que eu pensei, vou fazer uma plataforma colaborativa, porque a Browork era uma ideia muito bacana. Tinha seus erros? Óbvio. Tinha seus defeitos, tinha muitas coisas que deveriam ser aprimoradas, e hoje talvez eu às vezes paro e penso,
Para mim, o maior problema da Browork foi não termos investido muito forte num braço de treinamento e de desenvolvimento. Acho que foi a maior cagada. Existiram outras, tá? Mas eu digo, a maior cagada foi essa. Maior. Porque a única coisa verdadeiramente que pode mudar o mercado, aí a gente pode falar em qualquer mercado, tá? Mas vamos falar de mercado imobiliário, é isso. É desenvolvimento e treinamento. Não tem outra. Essa é a grande vantagem das redes, é você ter uma forma de fazer isso e de conseguir abrir os braços de uma forma mais efetiva. Mas essa é verdadeiramente a única forma de transformar qualquer mercado. Qualquer mercado. O mercado imobiliário não é diferente. E esse talvez tenha sido o grande defeito da Browork, eu digo, dentre outros, tá? Não estou aqui falando que... Mas a ideia era boa, o conceito era legal. A gente, em 6 meses, a gente teve que estar com 118 corretores, em 6 meses. Imagina tu abrir um negócio... porque eu cheguei a ter na Ative 98 corretores, né? A Ative chegou a ter 98 corretores, eu cheguei a ter 6 gerentes, diretor. A Ative foi uma empresa... E tomei um tombo forte. Não tenho vergonha nenhuma de falar, porque os tombos são aprendizados. Eu sempre digo, tombo e fracasso é aprendizado, galera. Sempre bota isso na tua cabeça, faz parte. E a gente não aprende, a gente aprende a lidar com tombos e fracassos desde bebê. Só que depois a gente desaprende, porque a gente começa a ter vergonha, acha que não é legal. É legal sim. Pode perguntar para qualquer gente, cara de muito sucesso, ele quebrou mais vezes do que o cara que não tem sucesso nenhum. Essa é a grande verdade. Mas eu digo, quando eu tive uma imobiliária muito grande, eu peguei toda aquela história ali de outubro de 2014, começou na Copa, depois nas eleições da Dilma, que, cara, o mercado imobiliário baixou 70%. Caíram as vendas 60%, 70%. Essa é a verdade. Se você vendia 10 milhões na tua empresa, você começou a vender 2, 3. Eu tinha uma empresa, imagina, com 98 corretores, que eu acordava de manhã e não tinha receita, eu não tinha alocação. Era só compra e venda, era matar leão todo dia. Eu acordava de manhã e sabia que eu tinha que ter 3,5 pau todos os dias para abrir minha porta. Porque era 100 e poucos mil minha despesa, meu custo operacional era 100 e poucos mil reais na época. Então eu abria a minha porta e sabia que eu tinha que pagar 3 mil e poucos reais para fazer frente às despesas. E aí, vendia X, cai para 60%, 70%, eu falo, sem nenhuma vergonha, eu perdi, cara. Em 2015, eu perdi mais de R$1 milhão. Queimei. Ah, Beto, ficou devendo? Graças a Deus, não. Eu tinha para fazer frente. Né? Tinha, de alguma forma, juntado algum patrimônio para fazer. Depois, na Browork, perdi mais um pouco de grana também forte, não foi tão pouco. Então, cara, e tudo isso, para mim, foram puta aprendizados. Puta aprendizados. Hoje eu sou um cara de 57 anos e sei o que eu quero e o que eu não quero. Sei bem o que eu não quero e o que eu quero. E também sei, que é uma das coisas que eu falo para todo mundo, o que me dá tesão. O que me preenche um propósito mais forte nessa vida, sabe? Hoje, não é vender imóvel que me dá tesão. Se tu me perguntar assim, tu gosta da emoção? Cara, fui vendedor a vida inteira. Diferente de muitos donos de imobiliária, eu nunca deixei de vender imóvel. Nunca. Diferente de quase todos, assim. Porque a maioria acaba vindo mais para gestão mesmo, o controle do negócio. Cara, por mais que eu fizesse, eu sempre tive a minha carteira, tinha aqueles clientes muito, sabe, eu sou assim fidelizados. Então, eu nunca deixei de fazer negócio. E sempre performei muito bem, porque eu mesmo como corretor, mesmo como dono de imobiliária, eu sempre performei entre 10, 15 milhões ano. Sempre. E, claro, tu trabalha com imóveis de padrão um pouco mais elevado, é mais fácil, tu faz, que nem eu digo, faz meia dúzia de venda de 1,5 milhão, já vendeu 9 milhões, né? Então, não é nenhuma mágica. Simplesmente você está trabalhando num ticket mais alto também. Mas o que eu falo é, a gente que já passou por altos e baixos, começa a perceber que sucesso, diferente do que a maior parte das pessoas pensa, as pessoas normalmente associam sucesso a que você, de alguma forma, você está exteriorizando. Então, o cara que a gente acha um cara de sucesso, a gente está vendo o cara andando de carro importado, a gente está vendo o cara usando uma roupa de grife, ou seja, qualquer tipo de sinal externo de sucesso. Cara, sucesso não tem porra nenhuma a ver com isso, cara. Eu sempre falo, sucesso verdadeiramente é quanto você representa para as pessoas. Isso aí. Isso é sucesso. O tu resto, tá fazendo cara, diferente é na balela. Vida dos outros. O resto é balela. Porque sucesso, eu sempre brinco, eu faço perguntas às vezes quando eu estou fazendo uma palestra, eu digo, quem é que tem sucesso? É um cara que tem 50 milhões na conta dele, anda de carro importado, não convive com os filhos, tem uma relação familiar de bosta, não tem um verdadeiro amigo porque ele enxerga todo mundo como uma cifra e não consegue nutrir uma amizade verdadeira porque ele sempre, de alguma forma, tem algum interesse financeiro, mesmo nos relacionamentos dele. É esse cara que tem sucesso? Ou é aquele cara
que conseguiu ter um bom nível de patrimônio, tem os filhos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, é um pai foda, uma mãe foda, sabe? Conseguiu ter amigos verdadeiros durante a sua vida, em que eles não enxergavam como uma ponte ou como um princípio para atingir um determinado fim, e verdadeiramente existia um amor de amizade de uma forma mais incondicional, mais genuína, sem interesse. Quem tem mais sucesso? Para mim, o segundo tem muito mais sucesso. Ele tem uma vida muito mais equilibrada. Ele consegue ver que na nossa vida não é só... Um dos grandes problemas das pessoas é focar em determinadas áreas da vida. A nossa vida é uma bola, um círculo. Se a gente não entender que a gente tem que cuidar de tudo, você tem que cuidar do teu corpo, da tua saúde, do teu espiritual, do teu físico, do teu financeiro, do teu comercial, das tuas relações mais íntimas, das suas relações de amizade. Você tem que entender que a tua vida é o todo. Não adianta você só dar valor para uma coisa e negligenciar e esquecer completamente das outras. E, infelizmente, as pessoas acabam fazendo isso no decorrer das suas vidas. Então, sucesso, para mim, é verdadeiramente quanto a gente vale para as outras pessoas. É porque tu pode andar de Ferrari hoje e eu tá de Fiat 147. Quando a gente morrer, tu não vai levar a tua Ferrari, nem eu meu Fiat 147. Como diz um amigo meu, caixão não tem gaveta. Eu adoro, tanto que eu brinco, né? Antigamente eu não gostava de ir a velório e enterro. Hoje em dia eu gosto. Eu sou um cara de quase 60, né? Vou fazer 58 esse ano. Então eu digo, porque quando a gente começa a perceber mais a finitude, a gente dá valor para outras coisas na vida, né? E eu sempre digo, cara, tu vai lá no enterro, tu vê um nego que tem 50 milhões na conta, o outro que tá devendo 10 conto no banco, eles estão igualzinho, velho. Num caixãozinho de madeira, a única diferença é que o que tem 50 milhões, talvez tenha uns douradinhos a mais ali naquela porra daquele caixão, e talvez a roupinha dele esteja melhor. Eu sempre peço pra todo mundo, cara, eu odeio formalidade, né? Eu nunca uso terno. Na época da rede, o pessoal já dizia, o Beto é todo mundo de terno e gravata nos eventos, e eu não, né? Nunca usei, não gosto, não adianta, não tem a ver com a minha personalidade. Sim. E eu brinco, eu digo pra todo mundo, cara, o dia que eu morrer, tu me bota com uma roupinha básica ali, né, velho? Não me mete uma porra num terno gravata que eu vou ficar muito puto, né, cara? Então, me bota, né, uma camiseta, uma camisa normalzinha, assim, uma calça jeans e tá tudo certo. Mas aí eu comecei a entender isso. Qual a diferença? Qual a diferença para aquele cara que deixou 50? Meu, às vezes a diferença é foda, né? Que eu digo, pega esses caras com muito dinheiro, tu vai no enterro, meus parentes estão discutindo já no enterro, velho. Quando é muita grana, assim, muito enterro. E o peladão, não, os parentes estão tudo chorando porque não tem nem o que dividir ali, né? Não sei porra dividir as contas. Né? Não, porque herança você não herda a dívida, né? Mas eu digo, então, é um jogo tão maluco, né, cara? A vida é uma coisa tão maluca. Mas eu digo, sucesso é isso, cara. Sucesso é o legado que tu deixa, é como as pessoas te enxergam, é quanto você verdadeiramente conseguiu transformar a vida das pessoas, sabe? E hoje, por exemplo, eu vivo isso. Isso é o que me dá tesão, isso é o que me move. Se eu entender que eu brinco, e tem muitas coisas que a gente vai ressignificando na vida, né? Eu sempre fui um cara que gostei de reconhecimento. Todo mundo gosta. Não vamos mentir aqui, porque todo mundo gosta de alguma forma ser reconhecido. Mas eu vivia essa verdade. Reconhecimento para mim era o meu valor mais buscado. Como muitas pessoas, tá? Alguns é segurança, alguns é dinheiro, alguns é status, seja o que for. Alguns é amor, não interessa. Cada um tem os seus, mas o reconhecimento normalmente na escala assim, dos valores das pessoas é um dos mais altos. Mas eu dizia, cara, eu sempre tive tranquilidade de falar em público, tá? Sempre. Mas quando eu me preocupava em ser reconhecido, que eu tava ali num palco, numa plateia falando para várias pessoas, e eu pensando assim, o que estão pensando a meu respeito? Será que eu estou entregando esse conteúdo direitinho? Será que eu estou... Sabe, eu ia falar em público, a minha mão suava e o meu estômago doía. Essa era uma verdade minha, como é uma verdade de muitas pessoas, porque o medo universal das pessoas é falar em público. Cara, quando eu comecei a ressignificar valores, por isso que eu digo que a idade é muito boa, né? Quando eu comecei a ressignificar valores e percebi, cara, muito mais importante do que é o que estão achando a meu respeito, muito mais, é quantas pessoas ali eu estou conseguindo de alguma forma transformar. Quantas pessoas ali eu estou verdadeiramente ajudando. Podem ter 100 pessoas. Se 10, 15 ou 20 pessoas ouvirem aquilo ali, perceberem uma mudança, ou poderem, pelo menos, dar o início a uma jornada de transformação, buscando serem pessoas melhores, profissionais melhores e tudo junto.
Cara, não é muito mais importante a transformação que eu vou promover nessas pessoas do que achar ou me preocupar se estão achando que eu sou baixinho demais, ou gordinho demais, ou velho demais, ou tô com ruga. É isso aí. Aí eu brinco, liga a tecla do foda-se, velho. Para de se preocupar contigo e pensa nos outros. É isso aí. Porque essa é a função do nosso trabalho, né? Isso aí. Beto, Tempo. nosso podcast aqui passou rápido hoje, Rápido muito pra conteúdo, cacete. né? Eu falo muito, né, velho? O Beto tem história aí que dá pra gravar uns 30 podcasts aí, né? É, 30 anos, no mínimo 30 podcasts, dá, né? dá pra gravar bastante. De profissão. É. Eu queria que tu deixasse um recado final para os nossos ouvintes aí, para essa galera que tá no mercado imobiliário. A gente sabe que tem todo dia iniciando corretor novo, né? É uma profissão que atrai muita gente, né? Porque o pessoal vê o pessoal andando de carro importado e acha que é fácil, né? E aí os caras querem andar também, né? Dá um recado final pra gente aí, pra gente encerrar aqui. Cara, vamos lá. Meu recado não vai ter nada a ver com o profissional. Meu recado vai ser muito pessoal, muito de vida, muito do quanto a gente precisa evoluir como ser humano, tá? Então eu quero só falar uma coisa pra vocês. Um dos nossos maiores problemas é exatamente a comparação social. A gente está sempre ali buscando, de alguma forma, se comparar com outras pessoas. E muitas as redes sociais, inclusive, são rainhas de fazer isso. E isso acaba gerando muita frustração nas pessoas. Exato. Muito. Então, lembra sempre de uma coisa, você que está ali me assistindo, tá? Você é um ser humano incrível. Até porque todos nós somos. Eu brinco e conto uma historinha rápida, tá? Normalmente, um espermatozoide, ele entra numa batalha de vida ou morte com aproximadamente 30 milhões de iguais. Uma ejaculação de um homem tem em torno de 30 a 50 milhões de espermatozoides. Um só vai entrar num óvulo. Um só vai virar a pessoa que tu se tornou. Ou seja, a tua vida começou com uma batalha contra 30 milhões de iguais. E você foi o que ganhou o bilhete premiado. Os outros 29 milhões morreram. Então, entenda o seguinte, a gente tem algumas coisas na nossa vida que é essencial só, é mudança comportamental. A primeira delas é a gratidão. A gratidão, eu falo muito na gratidão porque eu digo assim, ó, as pessoas param de agradecer porque acreditam que coisas simples não têm valor. Mas eu tenho certeza do que eu vou te falar só para te pensar, tu que está me vendo. Tu trocaria o teu par de olhos por qualquer fortuna que te propusessem, se tu acha que a tua vida hoje não tá boa. Não tá boa. Porque tu não tem a casa que tu quer, tu não tem o carro que tu quer, tu não tem a renda que tu quer, tu não pode fazer a viagem que tu queres, e tu acha que a tua vida é uma merda por causa disso. Tu trocaria teu par de córneas, que todo mundo tem, quase todos, a não ser as pessoas que nascem cegas ou com alguma comorbidade nesse sentido. Tu trocaria por qualquer valor que fosse, que te realizasse financeiramente? Trocaria? Tu trocaria teu par de córneas, ficaria cego por 100 milhões de reais? Que tu ia poder dar uma puta casa pra tua família, ia poder fazer as viagens que tu quisesse, mas tu nunca mais ia ver o sorriso dos teus filhos. Tu nunca mais ia ver a face de alegria dos teus amigos. Tu nunca mais ia ver um nascer ou um pôr do sol. Tu nunca mais iria ver todas as coisas que te enchem de alegria e de prazer. Porque como diz um ditado que eu gosto muito, é o seguinte: todos querem ser felizes. Todos queremos ser felizes. Todos sabemos as coisas que nos deixam felizes. Mas poucas pessoas fazem as coisas que os deixam felizes, porque estão ocupados demais, tentando ser felizes. Então, lembra sempre disso. A felicidade é uma escolha. Felicidade não é o destino, é a nossa jornada. Entendam isso. Sejam gratos, sejam felizes, tenham atitude, porque eu vou só terminar com... Eu uso a palavra foda. Todo mundo sabe que eu vivo usando foda, tá? Sempre usei. E li o Seja Foda, do Caio Carneiro, e obviamente me inspirei naquilo ali também, mas eu sempre usei o termo foda, mas eu li o livro, não sei se vocês leram, talvez quem esteja nos assistindo, e o Caio Carneiro dizia que foda era uma pessoa feliz, otimista, determinada e abundante. Lembra que é uma sigla, o foda, perante Caio Carneiro. Eu li o livro, achei o livro bacana pra cacete, mas eu pensei, cara, tá tudo certo, mas a minha foda não é essa foda dele. Porque eu vejo realmente, as pessoas podem ser foda, todo mundo pode. Mas tem 4 princípios aqui. O F não é de feliz. O F é de foco. Se você não souber onde você está e aonde você quer chegar, não interessa se é na tua
sabe, no teu corpo, na tua grana, no teu trabalho, nos teus relacionamentos amorosos, no teu relacionamento com teus amigos. Se você não tiver clareza onde você está e onde você verdadeiramente quer chegar, você não vai a lugar nenhum, porque você não sabe. Foco é fundamental em qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que ter foco, a gente tem que saber que direção que a gente quer levar. Nossa mente é como um GPS, né? Eu digo, se você não souber onde você está, onde você quer chegar, aquela merda não funciona para nada. É de otimista, porque otimista não é o cara que fica sentado pensando positivo, pensando, tudo vai dar certo, as coisas vão acontecer. Não, otimista é o cara que consegue aprender com as adversidades, consegue entender que os tombos são parte do processo do sucesso. Os fracassos são parte do processo de aprendizado e desenvolvimento de atingir a excelência. Tudo é parte, é um processo. Os tombos são fundamentais. E as pessoas não conseguem conviver bem com os tombos e os fracassos e não tendem a aprender com isso. Isso aí. Né? Então, ter uma visão otimista é exatamente isso. O D é de disciplina, porque nada na nossa vida, se a gente não tiver consistência e constância, estava falando ali fora hoje, disciplina é fundamental, porque se a gente parar para pensar, o que faz verdadeiramente mudança são pequenas coisas feitas de forma consistente e constante. Você quer emagrecer, não adianta você ficar 2 dias sem comer. Não adianta. Ou ir para uma academia e ficar 10 horas malhando. Não vai adiantar merda nenhuma. Uhum. Você tem que todos os dias na academia, nem que seja meia hora por dia, você tem que todos os dias ter uma alimentação mais natural e mais saudável. É isso. Consistência e constância. Isso serve para nossa vida em todas as áreas também. E o A, cara, que é o meu apelido, eu brinco que é Beto Ativo, mas o A é de atitude, velho. Só tem uma coisa que muda essa porra desse mundo, é a atitude. Não tem outra coisa. Não adianta você ser focado, ser otimista, ter disciplina e não tirar tua bunda da cadeira, velho. Faz, porque as pessoas não vão fazer por ti. Faz. Vai atrás dos teus sonhos, vai atrás dos teus objetivos e entenda, você é capaz sim de ter tudo que você sonha. Basta que você queira se tornar foda. Show de bola. Obrigado, então, né, Beto? Aqui eu que agradeço, irmão. Presentinho da Rede Gaúcha de Imóveis aí para ti, agradecendo a tua presença hoje no nosso podcast, né? Queria agradecer aí em nome da Rede Gaúcha, de todos os associados. Vamos fazer um jabá, né, velho? Dá para fazer um jabá? Dá. Que dia é a nossa... Dia 13/6. Me deu um branco agora. Dia 13/6, galera! Nós vamos estar juntos lá na sede do Cresci com a palestra Ative-se Mente Empreendedora. Vai ser mais do que a minha palestra. Minha palestra habitual tem 1 hora e pouco. Eu vou presentear com vocês com um pouco mais de conteúdo e um pouco mais de transformação. Vai ser foda. Conto contigo lá. É isso daí. Quem quer aprender sobre... eu sou apaixonado por estar aprendendo diariamente e estar estudando o mercado, porque eu acho que é um investimento, né? Acho não, tenho certeza, é um investimento. É o melhor. Né? Então, eu queria te agradecer para a gente não estender muito tempo. Eu que agradeço, bacana. Agradeço. Foi uma honra, aí. Um privilégio. Obrigado pelo convite. Um abraço carinhoso para toda a galera da RGI e tamo junto. Valeu, tamo junto. Se você gostou desse podcast aí, compartilha com os amigos do mercado imobiliário ou compartilha com... Foi uma experiência de vida aqui que a gente teve com o Beto hoje, né? Compartilha com quem puder aí. E a Rede Gaúcha agradece a todos. Um grande, grande dia para vocês e uma grande semana. Abraço. Obrigado, bacana. Valeu.